Bom, boa noite, pessoal. Eu queria de imediato saudar a todos que já entraram aqui na nossa sala, saudar aqueles colegas que estão entrando pela primeira vez no seminário permanente, dizer que é um prazer receber tanta gente querida que participa semanalmente dessas atividades aqui, Sebastião, com muitas questões interessantes que instigam novas linhas de pesquisa, novas possibilidades. Durante a semana, o debate continua. É verdade. E muitos assistem depois a gravação que fica no canal, foi criado pela Cristiane Petró no YouTube, e vai seguindo a discussão, e para mim é sempre muito rico poder participar desse debate que continua depois do encontro. E hoje para mim é um dia muito especial, porque recebo meu colega e amigo da Universidade Federal da Bahia, professor Sebastião Mello, que tem uma história já muito significativa de estudo da culpabilidade, com várias publicações, e eu queria nomear o seu livro lançado no ano passado, que é o Novo Conceito Material de Culpabilidade. Tem um outro livro também, que é uma coletânea de artigos muito interessantes. Hoje de tarde eu lembrava, Sebastião, da época quando você me ofereceu os livros, estava vendo aqui que são artigos que já estão na lista de leitura, e são artigos que realmente eu recomendo. O tema da culpabilidade parece, no direito penal, como um tema fundamental do Estado Democrático de Direito. A responsabilidade das pessoas não passa só por uma descrição legal de um crime e de uma ilicitude, então, de uma contrariedade aos valores do ordenamento jurídico, mas sim numa situação reprovável, numa situação que é diferenciada de um contato do sujeito com a sua conduta e com o resultado produzido por essa conduta. Tem uma ligação certamente vinculada àquele autor da conduta, e nós temos problemas práticos hoje no direito penal empresarial, porque muitas vezes se argumenta, e muitas vezes acontece, de que nem todas as pessoas que estão investigadas por um fato ou que são acusadas de um fato têm efetivamente conhecimento da ocorrência desse fato. Embora causalmente podem ter contribuído para a ocorrência daquele fato, por uma ação ou por uma omissão, por uma falta de ação impeditiva. Mas não que soubesse efetivamente que aquele resultado era um resultado possível ou previsível. Nós temos também o tema que se soma a esse, que já é bastante difícil, da culpabilidade dos estamentos internos, das funções internas da empresa, o tema da responsabilidade da pessoa jurídica como um todo. Me parece que um dos entraves, dos óbices para a dogmática alemã, a ciência jurídica alemã, reconhecer a responsabilidade penal da pessoa jurídica, está vincado muito na ideia de uma dificuldade de perceber como é que se faria a reprovação dessa pessoa jurídica, porque o conceito de culpabilidade, segundo alguns autores, isso não quer dizer a unanimidade alemã, tem vários trabalhos que nós já conhecemos no caminho da responsabilização penal da pessoa jurídica, seria no sentido de que a culpabilidade foi pensada para pessoas físicas e não propriamente pessoas jurídicas. Eu acredito que o cenário esse, onde o professor Sebastião tem desenvolvido as suas pesquisas, é um cenário em profunda evolução, em constante evolução, e aqui eu gostaria de passar de imediato, então, a palavra ao professor Sebastião com uma questão. Nós devemos insistir no direito penal da culpabilidade, ou pode-se abrir mão da noção de culpabilidade dos imputados? Qual a importância da culpabilidade para o Estado Democrático de Direito e como é que poderia se estruturar melhor a culpabilidade das pessoas que participam da gestão, da direção e da execução de atividades dentro de uma empresa. Hoje o nosso encontro conta com outros colegas, autores que já escreveram sobre responsabilidade penal da pessoa jurídica. Nomearia aqui o professor Alexandre Wunderlich, que se ocupa do tema,
e que hoje em dia ainda existe uma responsabilidade com o acordo de não persecução penal, de pensar também em relação à pessoa jurídica naqueles crimes que já há a responsabilidade da pessoa jurídica. Aqui tem vários temas que virão, certamente, Sebastian, que toca no compliance, que toca na cultura empresarial, que toca em várias questões que virão ao natural nesse nosso encontro. Agradeço muito por ter aceito o convite para estar aqui conosco e vai ser um prazer lhe ouvir nessa próxima hora. Bem, primeiro, assim, boa noite a todos, assim, todos que estão aqui, os que eu estou vendo por vídeo aqui, os que estão ouvindo. Para mim é uma alegria, uma felicidade estar participando desse seminário permanente do programa aí da PUC do Rio Grande do Sul, como eu falei, com tantas pessoas queridas aqui. E é uma oportunidade para a gente discutir. Eu vou fazer algumas provocações, até pelo tempo. Eu cheguei a falar com o Marcelo, meu Deus, é tanta coisa para dizer, que eu quero mais, dentro desse espectro de tempo, fazer provocações, mais do que fazer, por exemplo, uma análise, por exemplo, em relação à responsabilidade penal da pessoa jurídica, dizer o que pensar A, B, C, D, E, F, que poderiam citar muitos autores que pensam de um jeito ou de outro. Então, eu vou primeiro começar falando com vocês o seguinte, que a gente vive... Tem um autor, Stefan Zweig, que ele falava de uma época em que se construíram os grandes pilares do direito penal, que ele falava assim, a gente viveu uma época que se chamava a época de ouro da segurança jurídica. Ou seja, em que a gente tinha institutos assim bem estabelecidos, institutos, vamos dizer assim, que eu diria, sólidos para situações práticas e concretas, certo? Para situações práticas e concretas de uma pessoa individual que comete um crime contra um bem jurídico de também uma pessoa individual. Só que, vamos dizer, se a gente botar nos últimos, vamos dizer, 50 anos, vamos botar isso assim, a gente começou a falar de outras coisas. A gente começou a falar de sociedade de risco, acho que a obra de Ulrich Beck já virou uma referência, uma obra que já vai para quase 40 anos, né, que ela foi de 87, se eu não me engano. E depois, assim, a gente vai falar de Bauman e falar de uma modernidade líquida em que as coisas no direito penal vão perdendo substância. E eu chego, e é engraçado que eu chego, quando eu dou aula do mestrado e doutorado, em citar ainda dois autores, e são interessantes, que não são autores, vamos dizer, eurocêntricos, vamos dizer assim. Que um é um autor coreano, que é Byung-Chul Han, que ele fala da sociedade do cansaço, né? Que é uma sociedade de velocidade em que há um esgotamento por excesso de coisas, e até do próprio Yuval Harari, que é israelense, que ele viu, eu vou falar um pouco dele também, da pena como crença. E a gente vê os conceitos de direito penal se esvaziando para chegar na culpabilidade. A gente vê o conceito de bem jurídico cada vez mais sendo um conceito retórico, ou seja, a ideia de bem jurídico acaba sendo uma expressão retórica em que a gente dificilmente consegue entender efetivamente o que é que se protege com determinadas infrações. Cada vez mais emergem violações que correspondem à mera desobediência e infrações de dever. Ou seja, novas concepções de dolo, aí se começa a se falar em cegueira deliberada, novos espaços de omissão, ampliação de figuras de garantidor. Ou seja, o direito penal vai perdendo, para utilizar uma expressão de Bauman, seu caráter sólido, ele vai ficando mais fluido. E o problema todo que no direito penal forma é garantia. E isso é um problema assim, sério quando a gente fala de ciências criminais, direito penal e direito processual penal, que eu considero que estão juntos. E quando a gente fala de culpabilidade, né, a culpabilidade é o quê? É a possibilidade de imputação de um fato desvalorado a seu autor, né? É a possibilidade de atribuição de responsabilidade pessoal. E uma coisa muito importante, a partir do que a gente vai falar no direito penal econômico, é que a ilicitude, o injusto penal, ele pode ser compartilhado através da coautoria, vamos dizer. Existem sistemas de coautoria, de domínio do fato, de domínio funcional, domínio da ação, domínio da vontade. Mas a culpabilidade ela não pode ser compartilhada. Isso é um princípio básico. A culpabilidade, na verdade,
não pode ser transferida. Eu não posso transferir minha culpabilidade para Marcelo, para Alexandre, para Silvio, para Ricardo, para Natália, para Cristiane. A minha culpabilidade é pessoal. Então, a teoria do delito se sustenta em dois pilares, né? A existência do injusto penal, que é o fato proibido, e a possibilidade de se atribuir esse fato a esse autor. Isso que é culpabilidade. Que, de um ponto de vista assim, meramente formal, vamos dizer, vazio, a gente diria que culpabilidade é a realização do ilícito penal nas condições de imputação que o tipo exige, vamos dizer assim. Seria essa ideia, certo? Mas quando a gente fala que alguém é culpável, a gente está fazendo um recorte na condição de pessoa. Culpável é uma pessoa. E quando se diz que alguém é culpável, a gente diz que essa pessoa tem algumas características e algumas capacidades que tornam esse alguém hábil a torná-lo responsável pelas infrações cometidas. Então, obviamente, o critério de culpabilidade tem uma relação com a ideia de responsabilidade, certo? Então, a culpabilidade vai vincular um comportamento proibido ao seu autor. Por isso que ela é intransferível, ela é personalíssima, certo? Então, isso é uma questão importante, porque no direito penal econômico, muitas vezes, e a gente vai falar disso daqui a pouco, existem decisões que muitas vezes partem de estruturas orgânicas em que é difícil você estabelecer o autor A de um determinado fato. E muitas vezes há uma tendência em você transferir juízos de censura, que já é um outro problema. Então, a gente precisa entender qual é o alicerce de uma imputação que torna alguém como culpável, né? Agora, só uma curiosidade, eu fico aqui olhando no Zoom, eu acabo olhando para mim mesmo na tela, por isso que meu olhar fica torto, eu devia olhar para a câmera, né, para as pessoas olharem para mim. Eu acho que há uma tendência no Zoom que você acaba olhando para si mesmo na tela, e eu estou aqui nesse cantinho de cá, por isso que meu olhar fica torto. Mas o que acontece? E aí eu posso dizer o seguinte, e aí eu já vou começar a fazer uma pergunta que tem a ver com o próximo passo. Por quê? Por que a culpabilidade no direito penal é um princípio fundamental considerado imprescindível? Porque a responsabilidade penal ela é pessoal, subjetiva, cheia de critérios a partir dos quais você considera alguém responsável. Porque, por exemplo, se você pegar no direito civil, no direito administrativo, no direito do consumidor, no direito ambiental, existem critérios de responsabilidade assim, que passam pela versária em ré ilícita tranquilamente. Não tem, existe responsabilidade pelo risco, pelo fato de terceiro, responsabilidade sem culpa, sem que ninguém diga que isso é um problema, na verdade. O problema todo, e aí que tem a relação essencial da culpabilidade, é porque existe a pena. A culpabilidade é tão fundamental por causa da existência da pena. E é muito interessante a gente perceber, e no meu livro eu trabalho com uma série de questões sobre culpabilidade, a gente percebe que quanto mais o direito penal se aproxima da pena, maior é a carga ideológica por detrás desse fundamento. Nenhum instituto tem uma carga, da teoria do delito, tem uma carga ideológica tão, vamos dizer assim, intensa quanto a culpabilidade. Porque a pena é justamente essa miséria que a gente conhece. E, na verdade, e aí eu tenho que dizer um pouco, assim, na minha tese de doutoramento, em 2008, eu fui... E pior que na minha tese estavam na banca, presentes na banca, Luiz Greco e Luiz Regis Prado. Então, ou seja, um finalista e outro funcionalista, e eu apanhei um bocado na minha defesa, mas foi importante por conta disso. Mas eu flertava um pouco com a ideia de prevenção da pena, e hoje, nessa versão do novo conceito, eu acabei adotando uma postura um pouco mais agnóstica a respeito da pena. E por isso que eu falo um pouco de Yuval Harari, porque eu acho que a pena é uma crença. As pessoas... Yuval Harari, nos livros dele, ele sempre diz que a humanidade domina o mundo, eu estou olhando aqui o tempo para não me perder muito, mas a humanidade domina o planeta Terra pela capacidade de acreditar em abstrações.
E por causa dessas abstrações, nós nos reunimos aos milhões, que nenhum outro ser vertebrado consegue fazer. Nós acreditamos em Deus, nós acreditamos na nação. Por exemplo, eu e Marcelo, a gente está a mais de 3.000 quilômetros de distância, vamos dizer. Marcelo, apesar de ser surfista, gaúcho, né? Vamos dizer, né? Nem brincadeira para falar nisso, o que eu estou dizendo, eu tenho 2 irmãos gaúchos, eu amo o Rio Grande do Sul, é um lugar que eu gosto muito, tenho muitos amigos aí, por isso que eu faço essas brincadeiras, né? Mas Marcelo é um surfista, mas a gente é brasileiro, a gente tem alguma coisa que mesmo a 3.000 quilômetros de distância nos faz ter identidade, que nós acreditamos nessa coisa chamada Brasil. Quando temos religião, acreditamos no mesmo Deus, acreditamos na pessoa jurídica, ou seja, se todos os funcionários da McDonald's morrerem, ainda assim vai existir a McDonald's, porque a pessoa jurídica é uma ideia na qual as pessoas acreditam, e a pena também é uma instituição na que as pessoas acreditam. As pessoas acreditam que a pena combinada, aplicada, executada é um instrumento de realização de direitos fundamentais, é um instrumento de realização da justiça. Parece que a imposição da pena é uma forma necessária como forma de solução de conflitos, na verdade. E é justamente por isso que existe a culpabilidade, como freio, como dique, como a busca de uma razão mínima para que você possa impor esse tipo de sofrimento para alguém. A culpabilidade se faz um juízo de valor sobre a pessoa para que se estabeleça condições mínimas para que alguém possa sofrer esse tipo de sanção miserável que é a pena, certo? Então, a culpabilidade tem uma relação com a pena porque a pena viola a dignidade da pessoa humana. E não haveria nenhum sentido em confrontar a culpabilidade e falar de dignidade da pessoa humana se a pena não fosse essa ignomínia, vamos dizer assim. Essa coisa cruel, ruim, violadora de direitos fundamentais, certo? Então, a sustentação da culpabilidade está relacionada com a finalidade da pena. Então, não pode haver pena sem culpabilidade, certo? E esse alicerce, e é bom que eu tenho que dizer assim, é um alicerce que eu chamaria de um alicerce que tem que ser input, no sentido de tem que ser fundado na pessoa, não a partir de necessidades de estabilização sistemática, vamos dizer. Nesse ponto, eu tenho que dizer claramente, eu acredito que o fundamento da culpabilidade tem que ser um fundamento humanista e não fundamentado nas necessidades sociais, porque isso representaria uma instrumentalização da pessoa, certo? E por isso mesmo, e aí eu falo até de Bauman, que Bauman, quando ele fala do Holocausto, ele diz que o Holocausto representa um fracasso da atividade humana. A pena pode ser representada um fracasso também, certo? Porque a crença parece uma fé. As pessoas acreditam que através da pena se realiza a justiça, certo? Ou seja, como se ela fosse um dado natural, um aspecto inevitável da violência oficial. Então, por isso que a culpabilidade tem que funcionar como fundamento e como limite. A culpabilidade tem que ter alguma razão para dizer que esse ser humano tem condições de responder perante o Estado pelos seus atos. E a culpabilidade tem que significar um freio. Um freio porque, às vezes, a necessidade preventiva pode conduzir a situações absurdas. Eu sempre digo, quando se fala de discursos utilitaristas, que Modernidade e Holocausto, exatamente, Camila, é um livro muito bom, com certeza. E por isso mesmo, eu digo para vocês aqui, nessa linha, e falar sobre pena e culpabilidade, que a referência tem que ser a pessoa, certo? A referência deve ser a pessoa e a gente deve buscar uma razão. Essa pessoa tem que ter alguma característica que a torne responsável. Porque a prevenção pode chegar no absurdo, lembrei onde eu estava aqui. Porque, por exemplo, qual a maneira mais eficaz de se acabar com a reincidência? É a pena de morte. Com a pena de morte, a reincidência... Mas eu pergunto, por isso que eu não gosto da expressão eficácia, porque a eficácia é uma expressão utilitarista. É melhor utilizar a expressão eficiência, porque os meios são tão importantes quanto os fins no direito penal. E a culpabilidade vai ter essa função. E aí eu gostei da provocação de Marcelo no começo, quando falou sobre reprovação, porque desde que Frank, em 1907,
falou que culpabilidade, na falta de uma expressão melhor, é reprovação, reprovabilidade. Quando Frank disse isso em 1907, é reprovabilidade pelo quê? Porque Frank conta aquele caso de duas pessoas que, assim, dois representantes comerciais. Pega o dinheiro para sustentar sua mulher doente, com os filhos, faz um desvio, e o outro faz um desvio para viver uma vida de luxúria. Ele diz, todos dirão que o segundo tem uma culpabilidade maior do que o primeiro. A grande questão é o que significa todos dirão e quais são os critérios de valor. E uma coisa que me preocupa muito, e aí eu vou chegar no segundo ponto, para não me perder no tempo, porque eu quero discutir as questões, que a gente precisa ter cuidado em relacionar a culpabilidade como censura. Porque, às vezes, a gente pensa na culpabilidade como um juízo sobre aspectos negativos da pessoa, como se fosse uma espécie de negatividade, uma espécie de maldade, certo, do sujeito, né? E existe um perigo muito grande em se fazer juízos morais. Se fazer juízos morais a respeito da pessoa, a partir de comportamentos que não são ilícitos. É bom deixar bem claro. Se alguém, vamos dizer... Por exemplo, vamos supor, isso não tem a ver com direito penal econômico, mas vou chegar lá. Alguém que tem uma vida sexual promíscua, ele é mais ou menos culpável, qualquer que seja o crime que ele tenha cometido? Ser promíscuo é um direito da pessoa. Isso é um julgamento moral. Se ele se relaciona com pessoas adultas com consentimento, isso é um direito. E isso não pode ser considerado como um elemento que vá representar um acréscimo ou diminuição de pena para quem quer que seja. Eu estou falando disso, mas muitas vezes se faz juízos morais. E eu vou citar um outro exemplo. Num caso que eu atuei, esse eu já posso dizer, alguns casos aqui eu não vou poder falar detalhes, porque estou em curso, eu sou advogado, mas eu atuei bastante num processo de gestão fraudulenta de instituição financeira muito famosa aqui na Bahia, no final do século passado. E houve uma situação, por exemplo, que, numa aplicação da pena, o magistrado entendeu e majorou a pena, entendendo que a culpabilidade era aumentada no crime de gestão fraudulenta, porque ele era uma pessoa com alto poder aquisitivo e era gestor da empresa. Eu falei, peraí, então, eu coloquei nos embargos de declaração, eu confesso que fui até mal educado, mas disse assim, excelência, é a mesma coisa que dizer que as consequências do homicídio foram graves porque a vítima morreu. Ou seja, ele está fazendo um juízo moral, vamos dizer, um juízo moral a respeito da condição econômica da pessoa, se é boa ou se é ruim. E na culpabilidade não pode haver um juízo dessa natureza, certo? E é isso que eu preciso ter muito cuidado. Eu cito uma professora daqui da Universidade da Bahia, Marília Muricy, que ela fala do senso comum do direito, o senso comum dos juristas, homem médio, essas coisas. Porque se a gente pensar em culpabilidade como merecimento da pena, como merecimento ao revés, né, a gente vai fazer um juízo de censura que muitas vezes é uma censura moral, certo? E é bom deixar bem claro que um juízo de culpabilidade e buscar um conceito material de culpabilidade não significa legitimar o exercício do poder. Alguém me perguntou, Sebastião, você pode pensar no conceito material de culpabilidade entendendo que o direito penal não cumpre as funções? Eu não sou abolicionista, vamos dizer, porque eu acho o abolicionismo bonito, mas mais romântico no sentido de não viabilizável. Mas eu vou até, para passar ao próximo ponto, uma coisa que Nilo Batista disse uma vez no livro 100 anos de aprovação, que é um conjunto de estudos sobre culpabilidade, que ele diz uma coisa que é interessante. Que ele diz que no Estado de Direito, que é fundado na autonomia moral da pessoa, o juiz pode constatar que o sujeito é culpável e aplicar-lhe a pena. Mas ele não pode, de dedo em riste, censurá-lo, dizer que a conduta dele é horrenda, hedionda, reprovável. Ele não pode diminuir a pessoa por conta disso, certo? Então, a culpabilidade justamente vai ser uma ponte entre pena e culpabilidade, ou pena e injusto, falei pena e culpabilidade, ou seja, mas vai ser o quê? Primeiro, um fundamento, uma razão pela qual, e a minha tese diz o seguinte, em relação à pessoa, essa pessoa tem que ter a possibilidade de exercício dos seus direitos fundamentais, de liberdade e de igualdade. A pena é um ato de comunicação, pelo qual você diz que a pessoa está desconfirmando o direito. Mas é preciso que a pessoa tenha possibilidade de atuação alternativa no caso concreto. Mas não uma censura moral, não um juízo moral, porque isso
dá aso a preconceitos de toda natureza, certo? Então, a gente precisa ter cuidado para não fazer juízos morais quando se faz um juízo de culpabilidade. E isso, o que é que tem a ver com o direito penal econômico? Para entrar no meu tema aqui, já olhando o relógio, para eu não chegar aqui até 9 horas e estar falando ainda para vocês, porque o assunto demanda, posso dizer. Porque é o seguinte, e aí a gente vai entrar nas novas tensões do direito penal econômico. Porque quando a gente fala da culpabilidade, a gente fala de um juízo de imputação, um juízo de atribuição de responsabilidade pessoal por um fato injusto, certo? Por isso que eu não falo de censura, não falo de reprovação, porque eu tenho uma certa dificuldade em entender o juízo moralizante que se tem por trás disso, e isso é uma forma de desumanizar o réu, desumanizar o condenado, fazendo ele se sentir menos pessoa, certo? E quando você diz que alguém é menos pessoa, você está dizendo que existem pessoas que são mais pessoas do que os outros, e eu não acredito nisso. Mas vamos lá. O problema todo, e quando surge o direito penal empresarial e as tensões da culpabilidade, é porque eu tinha até preparado aqui, cadê eu tinha feito até uma coisa aqui eu ia botar uns temazinhos assim na tela, coisa e tal, mas não, mas aqui já vou levando, né? Não quero aborrecer vocês aqui. Mas o mundo empresarial contemporâneo, quando se trata de grandes organizações, isso é uma coisa que quem milita na advocacia penal empresarial sabe disso, é caracterizado hoje em dia por modelos de gestão corporativa que não mais se alicerçam na concentração do poder, né? Porque se pensa, às vezes, numa estrutura centralizadora e hierarquizada da governança corporativa, às vezes diz assim, o presidente da empresa, o chefão que manda em tudo. Só que hoje em dia as unidades de direção e comando são cada vez mais atomizadas, né? E aí as decisões no âmbito de uma pessoa jurídica não é apenas uma extensão da vontade de seus proprietários, isso há muito tempo já deixou de ser, né? Às vezes é um interesse da própria empresa. Hoje as grandes corporações, assim, eles tendem a abandonar modelos centralizadores, né? Doutor Ícaro chegando aí, um grande abraço também. Abandonar modelos centralizadores e passam a adotar modelos estruturados de maneira mais orgânica, horizontal. E às vezes, um ato específico praticado no âmbito da pessoa jurídica não vai passar pela alta cúpula da empresa. Por exemplo, houve uma situação, eu vou só modificar aqui alguns detalhes, mas que um fato ocorreu, um fato que poderia ser imputado a uma pessoa jurídica, ocorreu no interior do Piauí. E a empresa é uma multinacional, e o representante do Ministério Público queria ouvir o presidente global na empresa que morava na Europa. Ou seja, como se ele tivesse controle sobre um fato específico que ocorreu numa unidade da empresa no interior do Piauí. Então, numa grande organização, a vontade individual do gestor tem uma importância relativa, porque existe uma divisão do trabalho, fragmentação do poder, cadeias de competência, ou seja, a realidade cada vez mais complexa, mais tecnológica, fazem surgir de necessidades, às vezes, de decisões rápidas, em que tem que ouvir uma série de pessoas, tem que ouvir jurídico, tem que ouvir marketing, tem que ouvir comercial, tem que ouvir logística, né? Então, o modelo não é mais centralizado, né? Existem diversas esferas de competência decisória e, às vezes, é muito difícil para quem está alheio à estrutura organizacional dizer quem foi que tomou aquela decisão ou quem poderia evitar essa decisão, que é um problema seríssimo de culpabilidade hoje em dia, que é a relação de culpabilidade com omissão. É uma das questões é uma das questões que me atormenta, às vezes, são a ampliação dos espaços de responsabilidade por omissão no direito brasileiro. Ou seja, e cada vez mais um dever de obediência e fiscalização, o Estado cada vez mais transfere para o âmbito das organizações, e tem a ver com os programas de compliance, ou como diz, os programas de integridade. Eu ainda costumo falar em programas de cumprimento, conformidade ou integridade, né, para não usar compliance, vamos dizer, só para não usar o termo o estrangeirismo, mas que é um termo que acaba já sendo consolidado. Mas
algumas dessas decisões, às vezes, podem ser decisões neutras e corriqueiras, que estão no escopo organizacional, mas, às vezes, um conjunto de decisões, às vezes, equivocadas ou no limite, pode gerar algum fato que gere responsabilidade penal. E, às vezes, é difícil você estabelecer, do ponto de vista da culpabilidade, vamos dizer, uma consciência potencial da ilicitude de uma conduta, muitas vezes, que a pessoa simplesmente está cumprindo o seu dever. Por exemplo, uma situação, quem lê livros, às vezes, sobre governança corporativa, deve lembrar de um caso que se tornou, vamos dizer assim, emblemático, que ocorreu em novembro de 87, que foi o incêndio na estação de King Cross, que ocorreu em Londres. O que acontece? A empresa que administra o metrô de Londres estabelecia uma divisão hierárquica tão rígida em que um setor não podia entrar no departamento de outro, que um funcionário do metrô recebeu um aviso de que teria um incêndio, olhou, viu que não tinha nada grave e falou: isso não é comigo, isso é para outro setor, e 31 pessoas morreram. Dentro da estrutura organizacional daquela empresa, cada um agiu de acordo com o seu dever, mas 31 pessoas morreram. A pergunta é um crime atribuível a alguém? Porque se a pena é uma crença, e aí eu digo, as pessoas acreditam que se há um dano, alguém tem que pagar por isso. Isso é uma coisa importante. Se ocorrer uma lesão ao bem jurídico praticado no âmbito de uma pessoa jurídica, o senso comum acredita que essas pessoas, assim, que alguém dentro dessa estrutura tem que pagar. E alguém dessa estrutura muitas vezes vai pagar a partir de um organograma. Ou, se eu quiser ser bonito, um schedule, se eu quiser dizer assim, de competências dentro da estrutura organizacional. Quem é o responsável por essa área, então ele vai ter que pagar por isso. Então a gente precisa ter cuidado sobre isso, sobre como relacionar a culpabilidade no âmbito da pessoa jurídica, e por isso que eu vou discutir alguns casos com vocês aqui hoje. E o primeiro deles, que eu sabia, isso, exatamente o que Marcelo falou aqui, a possibilidade da culpabilidade nos crimes homicídios para além do dever. Exatamente. Porque é o seguinte, muitas vezes a omissão é imprópria, eu vou até falar disso, né? E omissão imprópria sem que haja uma clareza sobre a posição do garantidor. Porque as três hipóteses legais de garantidor do artigo 13, parágrafo 2º, ou seja, a obrigação, outra forma, assumir a possibilidade de evitar o resultado ou a criação do risco, muitas vezes não se aplicam sem um elastério assim à pessoa jurídica, sabe? Então, são coisas que me preocupam, porque nesse mundo da sociedade do cansaço, em que se repetem modelos de decisões, em que não se aprofunda, isso quem fala é Byung-Chul Han, no livro Sociedade do Cansaço, Leonardo Albuquerque está aí, que ela me orientando o mestrado, já leu ele, já conhece, né? Então, ou seja, as pessoas acabam sendo responsabilizadas sem uma investigação mais detalhada sobre culpabilidade. E a primeira questão que eu tenho que enfrentar, e o próximo tópico, é o quê? E a pessoa jurídica é culpável? Né? Como é que fica a questão da culpabilidade da pessoa jurídica? A questão é a seguinte, do ponto de vista político-criminal, eu considero a responsabilidade da pessoa jurídica um desastre. E eu vou dizer por quê. Porque o processo penal ele é recheado de garantias e formalidades por causa da pena. Porque a pena é essa, com perdão da expressão, miséria que pode ser dita. Porque a pena é esse instrumento vulnerador. Se a pena é esse instrumento vulnerador, o direito penal tem que ser cheio de garantias mesmo, para tentar ser freio ou dique. Então, assim, na verdade, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, com todas as formas e garantias do processo penal, dificulta a responsabilização da pessoa jurídica, que seria mais fácil por outros ramos do direito. A grande questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica é o efeito simbólico. É uma questão simbólica. Ou seja, a responsabilidade penal da pessoa jurídica atende a um postulado simbólico de dizer que essa pessoa jurídica praticou um crime.
Eu entendo que do ponto de político criminal, ou seja, se privilegiou a função simbólica, a função instrumental. Porque se a gente pensar, por exemplo, determinados dispositivos na lei de licitações ou na lei anticorrupção são muito mais severos do que possibilidades de responsabilidade jurídica na lei 9.605, na lei dos crimes ambientais. Então, a grande questão é o efeito simbólico de dizer que é crime, certo? E o problema todo, e aí digo, é possível juridicamente? Como, assim, é difícil compaginar, mas ela existe, vamos dizer assim. Agora, o meu medo sobre a existência da responsabilidade penal da pessoa jurídica é, como dizer, fazer sangrar os princípios fundamentais do direito penal e eles indo se espargindo para os outros do direito penal da pessoa física. Porque existe a responsabilidade penal da pessoa jurídica e o direito, e aí, partindo da minha função, da minha perspectiva agnóstica mesmo, eu digo, olha, o direito penal ele pode frear, mas ele não pode em si mesmo deslegitimar. Porque muitos dizem, muitos autores extremamente respeitáveis já advogaram a inconstitucionalidade pela própria violação do princípio da culpabilidade. Mas é fato que há 20 anos ela está aí e o que acontece? A história acaba sendo nesse tipo de... O professor Vivaldo também, um grande abraço. O que é que eu posso dizer? Dentro desse caso, é engraçado, vou cumprimentar alguém, às vezes me perco, mas eu estava falando assim, que ela acaba, vamos dizer, vulnerando princípios fundamentais, ela acaba sendo uma opção política, mas a função é frear. A gente não tem como impedir uma decisão política da responsabilidade penal da pessoa jurídica. A gente tem que tentar freá-la e tentar estabelecê-la a partir de algum tipo de critério racional. Então, vamos lá. Porque a pergunta é possível punir sem culpabilidade? Existe uma culpabilidade da pessoa jurídica? E aí, eu estava lendo um artigo escrito recentemente, são estudos de direito penal que ele fez. Luiz Greco ele defendia a ilegitimidade e a inconstitucionalidade da responsabilidade penal da pessoa jurídica. E o que acontece dentro dessa linha, né? Porque me parece uma coisa que, quando a gente fala de pessoa jurídica e responsabilidade penal de pessoa jurídica, a gente não pode, e me parece, entender que haja uma responsabilidade penal por ricochete. E aí vai haver com o fundamento que eu disse no começo. Essa ideia de transferência por ficção jurídica da culpabilidade da pessoa física que representa a pessoa jurídica para a pessoa jurídica me parece inaceitável. Estabelecer um modelo de responsabilidade indireta ou por representação me parece inaceitável porque representa uma transferência de culpabilidade. Opa, tá vendo? Que eu falei no começo, falei, culpabilidade não se transfere. Você não pode transferir a culpabilidade de A para B. Então, por essa razão, eu já descarto de antemão, por uma série de razões, certo? A heterorresponsabilidade, ou seja, você estabelecer um modelo de responsabilidade indireta sem que haja uma culpabilidade própria da pessoa jurídica. A culpabilidade própria da pessoa jurídica não pode ser uma culpabilidade derivada. Como eu falei, o injusto pode ser compartilhado no concurso de pessoas, mas a culpabilidade não. Aí você pode até fazer uma fraude de etiquetas. Você pode chamar isso de culpabilidade, mas isso não vai ser culpabilidade. Certo? É isso, esse é um pressuposto que eu tenho em relação à responsabilidade das pessoas jurídicas. Então, a gente precisa entender se não existe uma responsabilidade por ricochete, se existe uma responsabilidade direta da pessoa jurídica. Se existe um comportamento próprio da empresa capaz de fundamentar a imposição da pena ao ente abstrato. Certo? Pois bem, e aí é que eu digo, às vezes um crime, e aí surge essa questão, um crime decorre de uma sucessão de atos sem que haja propriamente um domínio do fato.
às vezes acontece isso. Um crime pode decorrer de uma sucessão de condutas praticadas dentro de uma empresa. O setor jurídico deu um parecer, o marketing foi isso. E o que é que acontece dentro dessa linha? Você não consegue estabelecer, certo? Dentro dessa linha, uma responsabilidade por algum ato ilícito pessoal por alguém. Eu perguntei até antes, né? Porque quando há um crime, existe um fato de referência, vamos dizer assim. Existe um fato de referência comissivo ou omissivo que representa a ofensa ao bem jurídico ou a infração do dever que pode ser caracterizado como crime, certo? Agora, esse fato de referência pode ser atribuído à pessoa jurídica a partir de que critérios, né? Porque, por exemplo, eu perguntei para Marcelo antes até da gente começar, e eu falei, gente, me respondam o seguinte. E gestão fraudulenta, que é um crime que o professor Marcelo conhece bem, né? Assim, uma obra, né, que tipo assim, eu li no final do ano passado, gostei muito. E gestão fraudulenta já é um crime extremamente complicado, né, Marcelo? É um crime que tem uma série de problemas. Mas eu perguntei assim, será que uma instituição financeira que faz operações financeiras através de algoritmos de inteligência artificial, e esse algoritmo de inteligência artificial faz uma operação financeira que se revela ruinosa para a instituição financeira. Caso houvesse responsabilidade penal da pessoa jurídica por crimes financeiros no Brasil, você poderia responsabilizar essa pessoa jurídica pelo crime do artigo 4 da Lei 7492? Poderia haver uma responsabilidade penal da pessoa jurídica por uma decisão tomada por inteligência artificial, sem que isso reconduzisse a uma conduta de uma pessoa física? Porque, na verdade, quando o Supremo Tribunal Federal ele relativizou o princípio da dupla imputação, de que havia necessidade da identificação de uma pessoa física que praticou o fato de referência para que houvesse a responsabilidade penal da pessoa jurídica, a culpabilidade, ele entendeu que havia uma culpabilidade própria da pessoa jurídica. Mas o problema todo é que eu fui pesquisar, hoje eu passei a manhã tentando achar decisões do STF e do STJ para, além de dizer que a responsabilidade penal da pessoa jurídica era culpabilidade por responsabilidade social. Porque culpabilidade por responsabilidade social é um conceito vazio, é um conceito, assim, vamos dizer assim, é um conceito desprovido de conteúdo. O que é responsabilidade social, né? Responsabilidade social, você pode colocar isso até na própria teoria da imputação objetiva. Porque há pessoas, e aí, vamos dizer, se você pegar na doutrina, eu não vou citar todos aqui, mas eu posso citar, por exemplo, Schunemann, por exemplo, ele diz que não há culpabilidade da pessoa jurídica, mas ela é necessária a partir de critérios preventivos, né? Eu entendo, e aí eu posso dizer, assim, que existe uma consciência especial da pessoa jurídica. Existe algo diferenciado na pessoa jurídica. Quem diz isso é Hafter, na verdade. A HFTR, um professor alemão, que diz que a pessoa jurídica tem uma identidade própria, que eu vou dizer, né? Distinta da identidade das pessoas individuais que fazem parte disso. E eu posso dizer para você que isso ocorre. Eu já vi situações como advogado de que uma pessoa, eu vou chamar de Evangivaldo, né? Ninguém aqui chama Evangivaldo, né? Para não ferir suscetibilidade de ninguém, né? Cujo apelido seria Evanginho, né? Chega Evangivaldo. Evangivaldo trabalhava na empresa A, que tinha uma determinada prática corporativa, e ele praticava determinados atos. Que na empresa B, que tinha outra prática corporativa, ele exercia a mesma função e não praticava esses outros atos. Então, quando você vê lá na porta de uma empresa missão, valores, propósito, isso tem que ter alguma validade jurídica para você fazer uma avaliação da pessoa jurídica.
Isso tem que ter algum tipo de valor. Mas a questão é, isso a gente pode chamar de culpabilidade? Essa é a questão. Porque Tiedemann, por exemplo, Tiedemann eu diria que é o pai das modernas teorias da culpabilidade da pessoa jurídica na Alemanha, que até acaba influenciando Carlos Gomes Haradias, que são os dois principais que eu vou citar hoje. Olha o tempo, meu Deus do céu, eu vou... Hoje, desculpem aí, é porque eu vou me empolgando e vou falando aqui. Mas Tiedemann, eu vou tentar... Tiedemann diz que existe um dever de organização da pessoa jurídica. Certo? Um dever de organização da pessoa jurídica. Certo? Ou seja, a culpabilidade seria a partir de uma espécie de defeito de organização. Certo? E, eu ia falar de Hirsch, eu ia falar de Jacobs. Jacobs, quem estudar pelo manual de Jacobs, ele admite, mas na obra posterior, que aí eu posso até passar para vocês, né? Está traduzida para o espanhol já. Eu não leio alemão, eu tenho esse defeito, mas tem um artigo de Jacobs, ele já muda de ideia e já não admite mais a responsabilidade da pessoa jurídica no estudo de 2002. Depois eu passo para o grupo aí, para vocês. Mas, na verdade, e aí você pega o conceito na Espanha, Carlos Gomes Haradias, que é o mais citado quando se fala de culpabilidade da pessoa jurídica, que ele fala justamente que a pessoa jurídica tem capacidade de auto-organização, de autodeterminação, de autocondução, certo? E a responsabilidade tem fundamentos diferentes. Carlos Gomes Haradias, ele entende a empresa como um sistema autopoético, um sistema organizativo que se compõe, que se reproduz por suas próprias decisões. E isso forma uma espécie de identidade da empresa, certo? Então, a reprodução desse padrão de comportamentos, da capacidade de auto-organização da empresa, é que fundamentaria a culpabilidade da pessoa jurídica, a partir de uma ideia funcionalista de dever de fidelidade ao direito. Aí que surge a importância dos programas de cumprimento, dos programas de compliance, né? As empresas teriam a obrigação de se fidelizarem ao direito. Então, a culpabilidade para Carlos Gomes se fundamenta em 3 pilares. Uma cultura empresarial de fidelidade ao direito, certo? E isso está no direito positivo. O decreto 8.420, que regulamenta a lei anticorrupção, estabelece justamente como critério valorativo da sanção a existência e o funcionamento de programas de integridade. Ou seja, é um juízo, ainda que não seja penal, mas administrativo, vamos dizer, de culpabilidade da pessoa jurídica a partir da existência de programas de conformidade. Eu participei de uma banca de mestrado de Rudá Figueiredo, promotor de justiça aqui na Bahia, e ele defendeu a tese que a existência de programas de compliance pode ser uma causa especial de exculpação da pessoa jurídica. Ele defendeu essa tese. E a culpabilidade seria necessária a partir de um reconhecimento de igualdade das empresas, as empresas teriam uma relação de igualdade entre si, e a participação da empresa no jogo democrático, né? Então, seria esse o fundamento da culpabilidade da pessoa jurídica. Mas o problema é que isso aí, na minha concepção, a gente chama isso de culpabilidade, mas isso é outra coisa. Por que dizer que a culpabilidade é um defeito de organização da empresa e não impedir a prática ilícita no âmbito de sua organização? Primeiro, é um modelo output e não input. É um modelo assim que diz respeito às finalidades preventivas para fora e, o mais importante, acaba sendo uma espécie de culpabilidade anterior ao fato. Uma culpabilidade que seria uma espécie de culpabilidade por condução de vida, que Metzger falava no século passado. Ou seja, a empresa é culpável porque é sua condução empresarial, ou seja, seria uma culpabilidade permanente. Então, assim, por mais que se diga que isso é culpabilidade, a minha posição pessoal é que isso não é culpabilidade. Isso é outra coisa que se chama de culpabilidade. Certo? Seria uma fraude de etiquetas, né? A partir... E a grande linha das causas de exculpação estão justamente nos programas de cumprimento, nos programas de integridade, nos programas de compliance. Ou seja, a gente
acaba estabelecendo uma espécie de causa especial, vamos dizer, de graduação ou de limitação da culpabilidade pela existência e implantação de programas de conformidade. O que acaba sendo, na minha concepção, quer dizer, minha concepção aí é mentira, porque eu estou me apropriando de um conceito de Silva Sanches, né? Na verdade, essa concepção não é minha. Silva Sanches diz o seguinte: isso, um defeito de organização, é um dado objetivo que diz respeito ao injusto e não à culpabilidade. Então, você verifica o elemento de defeito de organização na própria configuração do injusto penal através de algum tipo de responsabilidade por omissão. Está no tipo e não por culpabilidade. E por isso que eu digo, eu estava outro dia desse, logo depois que Eduardo Viana falou aqui, eu tenho acompanhado o seminário de vez em quando eu posso. Eu acompanhei o de Eduardo Viana, acompanhei o de Flávia também. Eu não sei se ela já teve filho até, ela estava perto de ter filho, né? Espero que tenha nascido e tenha nascido bem, né? Então, então dentro dessa linha, o que acontece? Eu estava discutindo com o Eduardo Viana depois, eu falei, olha, que ele escreve sobre dolo, e dolo sem vontade, que ele tenta me convencer que o dolo sem vontade é mais garantista do que o dolo com vontade. Ele ainda não me convenceu, não, mas a gente ainda vai conversar sobre isso. Que a culpabilidade em nome da pessoa jurídica está intrinsecamente ligada ao conceito de autoria. É impressionante, porque acabam sendo dados objetivos. Quando a gente discute culpabilidade, a gente acaba discutindo autoria, porque eu vou falar de alguns casos para vocês daqui a pouco. Aliás, eu acho que eu vou começar porque, por exemplo, circunstâncias como reincidência, periculosidade... Aqui, a Adriana que está falando aqui, pô, Adriana, o defeito de organização serve para justificar uma negligência no âmbito do dever que configura a tipicidade, exatamente. Eis que os crimes empresariais são dolosos, exatamente. São dados objetivos que estão na estrutura do tipo e não da culpabilidade. Por isso que eu digo que culpabilidade da pessoa jurídica é uma coisa que se chama de culpabilidade, mas não é culpabilidade. Entenderam o que eu estou querendo dizer nisso? Ou seja, é uma criação que se chama de culpabilidade, mas é outra coisa. E aí a gente vai ter que fazer aquela discussão. O crime é a conduta típica, antijurídica e culpável? Porque se a gente entende que a crime é conduta típica, antijurídica e culpável, a gente teria uma dificuldade de compaginar a responsabilidade penal da pessoa jurídica através de um sistema de culpabilidade. Mas se você pegar um sistema de imputação, não é aquela coisa que Damásio fazia, não, com todo respeito ao falecido Damásio, que dizia que culpabilidade é pressuposto da pena. Mas existem alguns autores respeitáveis que entendem que culpabilidade é um juízo de imputação pessoal apartado da teoria do delito. Eu vou citar dois. Eu vou citar Santiago Mirpucci, recém-falecido, né? Que ele sempre defendeu a culpabilidade como um juízo de imputação pessoal apartado, vamos dizer, da teoria do delito. E o outro é um sujeito que eu gosto muito, que é Busto Ramírez, também falecido, chileno, radicado na Espanha. Juan Busto Ramírez também defende isso, né? Aqui o professor Alexandre está dizendo que a autorregulação está vinculada à liberdade de organização das empresas, segundo Heine, exatamente, né? Então, exatamente, é bem interessante esse. Eu não conhecia esse julgado não, Alexandre, eu vou até dar uma olhada nele. Eu acabei pesquisando hoje no STF, no STJ, não pesquisei, mas ele tem um modelo construtivista que é um modelo interessante, é um modelo que eu considero um modelo que é um modelo comunicativo, no final das contas, né? Ou seja, um modelo que estabelece uma relação de culpabilidade, de uma cultura de fidelidade ao direito que quebra o pacto, vamos dizer, de cidadania, o pacto comunicativo. Tem até um viés meio habermasiano nisso aí, é bem interessante. E a partir daí, pô, já são 8 horas e eu vou só lançar algumas provocações aqui, para eu não... Porque você está vendo que o tema é grande, mas espero estar divertindo vocês aqui. Eu vou contar alguns casos aqui e eu queria ver agora. Eu acho que algumas questões precisam ser revistas e há âmbito de provocação. Primeiro, obediência hierárquica em
em ordens no âmbito de pessoa jurídica. Eu entendo que a excludente de culpabilidade da obediência hierárquica tem que ser ampliado para incluir ordens praticadas no âmbito da pessoa jurídica. Existe um entendimento tradicional da doutrina que a obediência hierárquica como causa de exculpação de servidores públicos, certo? De superioridade hierárquica em relações de direito público. Eu advoguei num caso em que vamos dizer, um mercado, havia um biscoito com validade vencida, certo? O chefe mandou a pessoa, o gerente do supermercado, dizer, abra aí, vê se está bom. Ela falou, não, tá bom. Então faz o seguinte, pega esse produto, coloque num daquela embalagem de papelão e venda a retalho com validade de mais 2 dias. Eu não quero discutir aqui o crime do artigo 7º da Lei 8.137, que fala que vender produtos vencidos à luz da teoria do bem jurídico. Não é isso que eu quero discutir. Porque aí vai se o produto estava bom, não, validade vencida, formal, material. Mas a questão é o seguinte, se o empregado diz, não vou fazer isso não, ele está demitido na hora. Certo? E se for um servidor público que fizer isso, no mínimo vai ter um processo administrativo disciplinar em que ele vai ter ampla defesa e contraditório. Então, uma das questões, existe uma decisão recente do ministro Sebastião, Ícaro está dizendo aqui, que a gente falou, muito em crimes contra a relação de consumo, que dizia que impossível a aplicação da excludente de licitude de obediência hierárquica nas relações privadas. Eu acho que isso precisa ser revisto no âmbito do direito penal empresarial. Porque, senão, a responsabilidade sempre vai acabar sendo alguém que vai ser eleito como bode expiatório, algum subordinado nesse sentido. Eu acho que é uma questão que precisa ser vista. Outra questão que eu advoguei num caso de uma empresa que fabricava um produto extremamente tóxico. Muito tóxico. Eu não posso dizer qual é, porque se eu disser qual é, vocês vão saber qual é a empresa. E essa empresa vendia o produto e alguém que adquiriu esse produto descartou uma embalagem e essa embalagem foi encontrada no interior do Paraná. E aí se discutia se havia uma responsabilidade por omissão na informação da empresa, nessa empresa adquirente, sobre o descarte de embalagens. E essa omissão ia para quem? Né? E aí a gente vê qual é o limite da culpabilidade pela omissão num sistema de divisão de tarefas. Porque Jacobs, quando ele desenvolve a teoria da imputação objetiva, por isso que eu digo que às vezes é um problema até de própria imputação do tipo, quem vive fiscalizando a vida dos outros não cuida bem da própria vida. E me preocupa, num juízo de culpabilidade, você ampliar os espaços de omissão. Né? E outra coisa é a questão da inexigibilidade de conduta diversa. Porque eu peguei alguns casos, por exemplo. Eu queria o seguinte, existem muitos delitos de violação de dever que não ofendem bem jurídico nenhum. Eu vou contar um caso, por exemplo, de lavra irregular, né? Da Lei 8176, que é o crime de usurpação do patrimônio da União. Uma empresa fez um pedido de autorização de pesquisa para depois conseguir o alvará de lavra. Ele conseguiu o alvará de pesquisa, mas o que acontece? Demorava muito administrativamente para se conseguir o alvará de lavra do minério específico. E a situação chegou a um determinado ponto e ele estava recolhendo a taxa necessária, que antes era DNPM e agora é Agência Nacional de Mineração. Ele estava recolhendo a taxa de pesquisa e começou a fazer a lavra, porque senão a empresa ia fechar e as pessoas iriam, vamos dizer, ser demitidas, etc., por causa de burocracias administrativas. Isso é uma provocação, certo? A pergunta é possível, em algum caso, se alegar inexigibilidade de conduta diversa num crime de infração de dever, para garantir e assegurar o funcionamento da empresa? Se o descumprimento desse dever, né? Sim, Camille, você está certo. Bittencourt, nas edições mais recentes dele, eu não me lembro exatamente qual foi, ele já defendeu essa tese, né? Ano passado, inclusive, a gente discutiu essa questão num seminário aqui em Salvador, no Novas Teses de Ciências Criminais,
E ele já defende isso no livro dele. Não foi por minha causa, não. Mas ele já... Eu tô brincando disso porque uma vez veio aqui, Silva Sanches veio aqui na Bahia e teve um professor aqui, que eu não vou dizer o nome, que disse que Silva Sanches mudou o livro dele, toda a concepção da obra dele, por causa de uma conversa que eles estavam na mesa de um bar depois de 3 garrafas de vinho. Né? Então, eu digo, puxa vida, né? O professor Silva Sanches é uma simpatia de pessoa, mas eu não acho que esse professor baiano conseguiu ter essa influência toda naquele momento. Então, Bittencourt não mudou por minha causa, não, mas a gente compartilha do mesmo entendimento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é possível se ampliar o espaço de inexigibilidade no âmbito da empresa, sobretudo quando é um crime de infração de dever, ou seja, que se trata de uma mera desobediência, e o descumprimento dessa obrigação pode prejudicar o próprio funcionamento e existência da empresa. São questões que envolvem o direito empresarial que me parecem relevantes. Ou seja, porque é o seguinte, e outra coisa, e último ponto, que aí eu já queria também poder abrir o debate, é que, e isso tem a ver com os programas de conformidade também, que aí isso eu usei na minha dissertação de mestrado. Tem um autor italiano, de direito civil, na verdade, que se chama Natalino Hirti. Ele escreveu, há muitos anos, ele escreveu há 50 anos um livro, que eu gosto muito desse livro ainda, se chama A Idade da Descodificação. Não tem em português, né? Eu tenho ele italiano, a Idade da Descodificação, que ele fala sobre os microsistemas jurídicos. Foi ele que me inspirou a falar sobre microsistemas também. E ele advertia muito para uma coisa que eu acabei falando de direito penal, sobre as tecnolinguagens no direito penal econômico. A gente acaba, no direito penal econômico, tendo determinados dispositivos penais cuja norma é absolutamente inacessível, se não para um grupo muito restrito de pessoas. Então, é preciso ter muito cuidado no direito penal econômico quando a gente relacionar erro de proibição, porque é diferente do desconhecimento da lei. E muitas vezes acaba se identificando na discussão sobre erro de proibição, desconhecimento da lei e erro de proibição, sobretudo em normas de direito penal econômico, como fruto da sociedade de risco, sob fruto vamos dizer, dessa época líquida, né? Então, o que é que acontece? Eu estou procurando uma frase aqui, né? Para terminar, até para dizer aqui, eu estou aqui digitando enquanto isso. Pronto, era a frase que eu queria achar aqui. Então, é importante a gente ter cuidado nesse aspecto em examinar o erro de proibição, sobretudo em crimes cada vez mais existem elementos normativos do tipo normas penais em branco. Se fala até de uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar quando eu estudava, norma penal em branco ao quadrado, né? Esses tipos de criações que que é pegadinha para concurso, que virou quiz show hoje em dia, né? Se me perguntar o que é norma penal em branco ao quadrado, eu não sabia direito o que era, não. Mas eu tive que estudar para saber o que era, né? Para saber esse tipo de coisa. Mas é isso. E dentro dessa linha, minha visão de culpabilidade, é bom deixar bem claro, eu sou um humanista, acima de qualquer coisa. Então, minha ideia é uma ideia humanista e eu considero que todas as pessoas têm humanidade e elas não podem ser desumanizadas por meio do direito penal. Né? Nem e sobretudo no efeito simbólico que às vezes se faz para poder desumanizar pessoas, né? Eu tenho muito medo de linchamentos morais, essa mania agora de cancelar a gente, vamos dizer, dos tribunais da internet, sabe? E em julgamentos sumários, precipitados. É por isso que eu estou dizendo, eu sou contra a repetição de modelos, sentenças modelos, petições modelos, porque assim se repetem as justiças e as injustiças. E é isso que eu quero dizer. Em épocas difíceis, eu sempre gosto. Eu termino, às vezes, com uma música ou com uma frase, né? E vou falar para vocês uma frase, já que eu falei de Byung-Chul Han, que é coreano, falei de Harari, eu vou falar de um autor chamado Haruki Muramaki. Ele tem um livro curioso chamado 1Q84, que é uma trilogia. É um livro interessante, diferente de um autor japonês. Mas nesse livro ele escreveu uma frase, eu li esse livro no passado,
E é um livro que eu queria falar para encerrar minha participação aqui e agradecer a vocês. Que ele diz o seguinte: e quando a tempestade tiver passado, mal te lembrarás de ter conseguido atravessá-la, de ter conseguido sobreviver. Nem sequer terás a certeza de a tormenta ter realmente chegado ao fim. Mas uma coisa é certa: quando saíres da tempestade, já não será mais a mesma pessoa. Só assim as tempestades fazem sentido. É isso que eu queria dizer para vocês, pessoal. Obrigado. Espero ter contribuído para o debate, tá bom? Um grande abraço. Sebastião, as lives não permitem que a gente passe para o momento do aplauso, mas era o que era esperado agora nesse momento e certamente chegou no coração de todos esse final triunfante. Para quem não conhecia o professor Sebastião, ou conhecia da advocacia, nunca tinha visto uma atuação com essa vitalidade, energia, um carisma baiano, que nos traz uma riqueza de informação e, ao mesmo tempo, de uma elegância, que algumas vezes a gente esquece que o jurista deve ter, de ao menos conhecer a sua língua. Então, ele lembra que nós temos palavras que designam muito bem os atos em português e sistemas em português, sem precisar apelar para palavras estrangeiras. E, às vezes, as pessoas também que ouvem a palavra não sabem dizer o que é aquilo que está sendo dito, quando nós temos a palavra em português que designa muito melhor os objetos. O professor Sebastião, a meu ver, tem sempre uma preocupação clássica de certeza do direito, de humanidade, de clareza da norma, e que vem sendo, infelizmente, perdida no Brasil. Nós falávamos aqui no começo da live de um outro professor de todos nós, que tem um pensamento clássico muito estruturado, que é o professor Miguel Reale Júnior, e é sempre muito bom vermos professor com essa riqueza e trazendo aqui. Então, eu queria abrir comentário para todos. Quem quiser fazer pergunta, por favor, coloque aqui do lado que nós vamos conversando. Queria dizer para os colegas baianos que estão entrando pela primeira vez que nós, no Rio Grande do Sul, costumamos dizer, quando temos uma casa aberta e sem portas, que é uma casa sem porteira. Então, nós temos sempre uma porteira aberta. Quem quiser chegar e participar dos próximos encontros, aqui é justamente esse espaço. Enquanto vão chegando as perguntas, eu queria já colocar uma, se é possível. E o professor Sebastião eu vi com muita atenção, já conhecia no livro, me parece que tem alguma influência de um alemão que lecionou muito tempo na Inglaterra, chamado Andreas von Hirsch, ou traduzir o nome, Andrew von Hirsch, para que não carregasse um pouco daquela imagem do alemão na Inglaterra. Esse professor voltou a Frankfurt, sua alma mater, e produz um pensamento, tanto na Inglaterra quanto na Alemanha, no sentido de que poderiam haver sanções penais sem um caráter de desvalor muito acentuado. Me parece que no livro do professor, e eu já aconselho no livro do professor Sebastião, vocês encontram por várias vezes algum diálogo com esse autor, e os bons livros não precisam botar na nota de rodapé quando tem uma estrutura inspiradora. Muitas vezes está até no inconsciente, eu acho, de quem escreve, que aquilo se torna próprio. Mas foi dito aqui que o direito penal muitas vezes carrega um elemento simbólico na pena. E eu queria perguntar o quanto desse simbólico é simbólico, por um lado, de um populismo, por um lado, de uma resposta social, ou quanto desse simbólico é ético. E a ética é algo, talvez, inevitável no direito penal, e eu faço a distinção aqui que ética e moral não são a mesma coisa. Estou totalmente de acordo com o professor Sebastião que o direito penal não pode servir à moral. Mas talvez uma racionalização dessa moral com os melhores enunciados e melhores valores, chamado então de ética, o direito penal, como por ser um juízo de desvalor, tem como seu núcleo inevitável.
Então, Sebastião, responde o que você quiser quanto a tudo isso que eu disse, mas a provocação em uma linha só, bem simples, é interessante, porque tem um artigo. Professor Vanderlei, você está dizendo, é que está aqui, inclusive, no meu esquema, eu vou lhe mandar. Eu cito o seu artigo lá de 2015, é que o tempo foi correndo, aí não pude o artigo, eu leio, conheço, e que bom que gostou. Assim. E primeiro, assim, depois de terminar, eu quero dizer sempre, como diz assim, o Rio Grande do Sul, para mim, é meu segundo estado, é um lugar que eu adoro, né? Sempre fui muito bem recebido por todos aí, porque meu pai morou muitos anos aí no Rio Grande do Sul, né? Como de ter irmãos gaúchos, então para mim o Rio Grande do Sul é um lugar que mora no meu coração, né? Vamos dizer assim, há muito tempo, vamos dizer, mesmo antes de meu pai morar no Rio Grande do Sul, tipo assim, eu não posso nem dizer que eu tive uma namorada gaúcha, mas tive também há algum tempo, então para mim é uma vai para o alegria, assim, YouTube. né? Assim, o Rio Grande do Sul é um lugar extremamente caro ao meu coração. Isso eu posso dizer para vocês. E posso dizer, eu ia falar até de um artigo, Alessandro Barata tem um artigo que ele fala sobre funções instrumentais e simbólicas do direito penal. É uma das primeiras revistas de BC Crime, né? E o que me preocupa, o direito tem que ter um componente ético. E aí eu concordo com você plenamente, porque senão ele vai acabar sendo utilitarista, mera fidelidade ao Estado, vazio, né? Se ele não tiver um componente ético, o direito penal se esvazia, na verdade. Então, esse componente ético, vamos dizer, e é importante num juízo de culpabilidade, sem cair no chamado moralismo, no sentido de você tentar fazer com que a pessoa considerada culpável seja considerada menos pessoa por conta disso. Tem um artigo de um criminólogo, eu não vou me lembrar em qual, Eric Lotke, o nome dele, que ele diz o seguinte: como a pena é um negócio, é algo tão. É um opróbrio mesmo, é uma ignomínia, ela, na verdade, a gente precisa buscar um fundamento racional para tentar fazer esse mal a um semelhante. E uma das formas de fazer esse mal é desumanizar a pessoa, né? E essa desumanização acaba sendo assim, porque alguém precisa sempre pagar por alguma coisa. E essa é a minha questão, porque na culpabilidade parece que há uma relação. Se há uma lesão ao bem jurídico, tem que haver alguém punido por isso. E nem sempre isso é necessário. Eu não sei se vocês sabem, eu escrevi minha tese, esse livro foi minha tese que acabou virando outro livro, quer dizer, foi a tese que eu publiquei há 10 anos e 10 anos depois eu acabou tendo mais 60 páginas, e por isso que virou um novo conceito material de culpabilidade. Eu escrevi esse livro por causa de um sujeito no interior do estado da Bahia que cortou a mão para receber a indenização do seguro. E eu falei, meu Deus, não, é preciso arranjar um jeito desse sujeito, algum fundamento para esse sujeito não ser punido. Na verdade, eu acabei... ali foi um sentimento humanista, porque eu decidi antes de testar. Eu disse assim, ele não pode ser punido e preciso arranjar um fundamento, né? A partir de um juízo de valor, de uma pré-compreensão. E a culpabilidade é justamente isso, é justamente essa culpabilidade é um juízo de empatia. Eu começo a dizer essa expressão. É um juízo de empatia porque é um juízo que se faz se colocando no lugar do outro, na verdade. E não colocando o outro no lugar de si mesmo. Isso faz uma diferença muito grande quando a gente faz um juízo de culpabilidade. Porque o juízo de culpabilidade é você compreender os dramas e os dilemas do outro. E às vezes há uma tendência de colocar o outro na sua condição em que você está e que muitas vezes é uma condição privilegiada. Sabe? Então dizer, poxa, mas essa pessoa nessa condição não deveria fazer isso porque eu não faria. Mas quais são as suas condições pessoais, entendeu? Eu sempre penso a culpabilidade a partir desse paradigma. A culpabilidade é um juízo de empatia, na verdade. Eu não coloquei isso no livro, eu devia ter colocado, na verdade. Eu acho que no próximo artigo eu acho que eu vou colocar essa expressão, né? Então, quer dizer, eu não sei se eu respondi, eu estou dizendo assim a partir do que eu entendi, a partir das colocações, né? E continuo aqui à disposição de vocês. Excelente.
A questão que é importante, enquanto vão sendo colocadas perguntas aqui, Sebastião, a meu ver, é nós imaginarmos que o direito penal um dia poderá ser neutro. Pois é, não pode, não tem como. Não tem como. E, pelo menos na prática, a gente observa claramente que não tem como. Nós percebemos os abusos que acontecem pelo país inteiro, nas ações civis públicas, de congelamento de bens, de altas indenizações, sim, relacionados a imputações absolutamente frágeis, com descrição imprecisa ou ausência total de descrição, como é que a empresa se beneficiou e as pessoas participaram dos atos, mas não tem aquela carga axiológica, muitas vezes com uma pena, às vezes menor economicamente, mas carrega a carga axiológica da condenação criminal. Não, com certeza. Isso é uma questão realmente importante. Engraçado, já estava lendo até a pergunta aqui de Gustavo. Do Gustavo Maeda, muito boa. Gustavo Maeda, que é uma questão, assim, eu até teve um artigo, na época que a gente podia viajar, eu gostava muito de ir para os compédios internacionais, porque eu escrevi o artigo para os compédios e aproveitava, porque o compédio é um evento interessante porque você acaba conhecendo pessoas, discutindo, travando ideias. E eu falei há pouco do artigo que eu publiquei no compédio da Costa Rica, de São José, que casou de eu acompanhar o julgamento do Brasil no caso do Vladimir Herzog. Eu tive na sessão, eu ouvi Clarice Herzog falando, rapaz, foi um dos momentos inesquecíveis da minha vida jurídica, foi acompanhar aquele julgamento na Corte Interamericana do Brasil, no caso do Vladimir Herzog. E outro, que aí eu escrevi sobre prescrição e direitos fundamentais, e outro aqui sobre, Gustavo, que eu escrevi no Compédio de Saragoça, em 2018, eu escrevi justamente sobre isso, sobre a questão da posição do compliance officer. Porque se fala nos programas de cumprimento, né, dos programas de integridade, o profissional de cumprimento, se ele seria um garantidor universal, né? Se ele seria um garantidor a priorístico, e por isso ele responderia eventualmente por crimes praticados no âmbito da pessoa jurídica, vamos dizer, ele seria responsável porque ele não cumpriu o seu dever de fiscalização, de denunciar ou coisa desse tipo. Eu, Gustavo, nesse caso específico, posso dizer... meu artigo está aí, obrigado por ter mandado aí, é interessante. Que eu escrevi com Rebeca, que é minha orientanda de doutorado, e que ela vai entrar comigo na aventura de discutir Zaffaroni e Harari numa tese, e Freud. Né? Mas vamos ver no que dá. Na pena como crença. Eu lancei essa loucura e ela vai viajar comigo. Mas o que é que eu posso dizer para vocês aqui? Porque existe uma expressão, e o pior é que essa expressão ainda não tem uma expressão equivalente em português, tone at the top. A questão do apoio que o compliance officer tem da direção. Na verdade, Natália, que está aí também, que é professora, que trabalha muito com compliance, bonitinho o seu cachorro, Natália, inclusive, né? O que é que pode se dizer? Então, eu entendo que é possível haver responsabilidade penal da pessoa jurídica sem responsabilidade penal do compliance officer. Porque eu entendo porque a função de garantidor, é bom deixar bem claro, não compreende apenas o dever de evitar o resultado, mas o poder de evitar o resultado. E, às vezes, dentro da estrutura organizacional da empresa, o compliance officer ele tem até o dever de soprar o apito, vamos dizer assim, mas ele não tem o poder de impedir a atividade. Então, eu não entendo que existe uma responsabilidade automática do profissional de cumprimento, não, do profissional de compliance. Eu entendo que ele é uma pessoa que vai ser certamente ouvida, certamente investigada, mas não entendo que haja uma presunção de responsabilidade dele nos casos de responsabilidade da pessoa jurídica. Porque, às vezes, o profissional de compliance não tem o apoio dos órgãos de direção da empresa. Entendeu? Essa ideia, né? Eu acho que tem uma outra pergunta aqui do Alexandre. O Alexandre gostaria de fazer uma pergunta. Vamos, Alexandre. Sebastião, tá frio aí, né? Estou vendo assim, tá frio. Frio e chovendo. Mas agora parece que vai nevar na Bahia. É verdade. Pois é, agora a gente está no hemisfério norte, né? Acho que pode ser que vá nevar esse mês aí, você tem que se agasalhar.
É verdade. Bom, meus amigos, todos, boa noite. Eu quero inicialmente saudar o professor Sebastião, uma das pessoas que eu tive o prazer imenso de conhecer depois de muitos anos. Eu acho que a nossa amizade ela demorou muito para acontecer, porque eu conhecia vários professores de Salvador, temos muitos amigos comuns, inclusive a professora Maria Auxiliadora, o próprio Gamil, o Antônio Vieira, tantos outros, e nós fomos nos conhecer justamente na banca de Camila Hernandes, que eu tive a oportunidade de participar, uma orientadora sua brilhante, além de ser uma grande colega. Então, Sebastião, fico muito feliz de poder te receber junto com o Marcelo Ruivo aqui na universidade, e esse grupo de estudos tem sido uma das coisas boas da quarentena. A possibilidade, eu vejo aqui também o Felipe Carvalho, que é pesquisador, doutorando, está fazendo isso pelo IDP, e eu até gostaria de aproximar o IDP a esse seminário permanente do Marcelo Ruivo, inclusive conversamos sobre isso, e estou gastando um tempo nisso, mas é importante porque, veja, o que o Marcelo está fazendo, seguindo no pós-graduação, junto com o Fábio Dávila e outros, mas sobretudo nesse grupo de direito econômico e comparado, era o que nós fazíamos, principalmente o Luciano Feldens e eu, que junto com a Estelita da GV, que ocasionou aquele livro que você citou no início da sua fala. Exato, é verdade. Então, quando nós saímos da universidade, o Marcelo assume essa vaga no PPG e leva o grupo, isso para nós, olhando assim de fora, é muito, muito, muito prazer. E com muito mais qualidade do que a gente levava. Nós temos tido cada encontro aqui com temas e com questões tão relevantes e que vão sendo encaixadas, porque a tua fala ela é perfeitamente encaixável no discurso que eu vou participar no próximo encontro com o nosso amigo Paulo Busato, lá do Paraná. Então, o Paulo vem sustentar esse modelo de responsabilização de pessoas jurídicas no âmbito penal, com essa culpabilidade aí de uma pessoa jurídica social, etc., que é um tema bastante relevante também. Eu concordo, Sebastião, eu tenho uma posição muito parecida com a tua. Eu sempre disse para os alunos que culpabilidade é pena e que culpabilidade é o termômetro da pena, o juízo de censura, e depois comecei a repensar algumas coisas e não estou também convencido de que a nossa experiência com a responsabilidade penal no Brasil foi uma experiência positiva. Não estou convencido de dar um passo mais largo, como é o projeto do Código Penal, para criar essa figura também em outros tipos, e também não aceito os critérios que eles estabeleceram para funcionar nesses bens jurídicos que eles querem ampliar. E a minha pergunta para ti, na verdade, eu tenho uma opinião e eu acredito que você deve... Eu vou fazer um checklist aqui contigo, já fiz com outros colegas. Eu acho que essa construção teórica que nós tivemos da teoria geral do delito, enquanto um conceito analítico do crime que nos dá segurança jurídica, eu acho que na época entre a passagem do causalismo para o finalismo e com as alterações posteriores, nós ainda mantendo a raiz finalista que veio para o Código Penal brasileiro na parte de 84, um ambiente acadêmico de teoria uníssona, de aprovação unânime, como nós tivemos no juízo de culpabilidade, de uma pessoa física de carne e osso, não vai mais acontecer para uma responsabilização eventual de ente coletivo. Eu penso que não vai haver um ambiente hoje. Uma das pesquisas que nós fizemos na PUC foi tentar ver qual era a teoria geral da responsabilização da pessoa jurídica que foi aceita na reforma, a última reforma do Código Penal espanhol, por exemplo. Isso. E a pesquisa disse, olha, não teve teoria geral ou base para essa responsabilização. No Brasil, o fato é mais grave. Nós simplesmente alteramos a lei e trouxemos a responsabilidade para cá. Então, a pergunta é, essa questão, a tua preocupação de que trazer a responsabilidade penal da pessoa jurídica vai esfacelar ainda mais as garantias do processo, ela tem a ver com o que eu estou a falar, porque, além de esfacelar as garantias do processo, nós vamos acabar com as teorias. As teorias não são mais necessárias. Desde que vem o advento legal
Existe? Objetivamente, a pergunta é: existe responsabilidade penal de pessoa jurídica no Brasil? Sim, na lei dos crimes ambientais. Qual é a teoria? Qual é a regra de processo? Qual é o modelo que nós adotamos? Não existe. Então, eu acho que esse movimento que nós estamos fazendo de trabalhar os temas seriamente, desde a academia, vocês na Bahia, nós aqui, o pessoal da GV, USP, né? É um momento de retorno a uma teoria, a uma dogmática de direito penal. E está sendo diluída porque as categorias teóricas estão sendo diluídas. Então, quando eu vejo uma fala que tem os dois pés no chão, uma base sólida, como o Marcelo já sublinhou, um raciocínio formal, o sujeito que vem debater com a gente tem que ser um motivo de felicidade no meio do isolamento social, poder dialogar com alguém que é um pensador desse assunto especificamente. E a casuística, Sebastião, eu gostaria de ficar conversando contigo horas, porque assim, a casuística é impressionante. Por exemplo, o sujeito faz uma consulta a um advogado, um jurista, e diz o seguinte: olha, eu achei um determinado componente químico dentro da empresa e levei esse assunto, é cancerígeno, levei ao conselho de administração. E nesse espaço onde foi localizado esse produto, vai ser construído um prédio residencial. Qual a minha responsabilidade se eu seguir com isso? Porque a ordem do conselho de administração é: faça o prédio, tire o material de lá e não chame o órgão. Então, esses problemas penais concretos no âmbito da responsabilidade da pessoa jurídica, das pessoas físicas, da dupla imputação, que nesse caso era um caso também de crime contra o meio ambiente, além de saúde pública, são problemas que eu não tenho resoluções ainda. Acho que nós temos que evoluir muito ainda numa teoria geral do direito penal econômico e empresarial. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre se é possível, por mais que tu sejas contra a responsabilização de pessoa jurídica, eu acho que é tipo aquelas questões assim: eu sou contra a falta do crime antecedente do delito de lavagem. Mas nós vamos ter que trabalhar com ele. Já estou trabalhando há 10 anos com a falta do crime de materialidade ou dos crimes antecedentes. E a responsabilidade penal de pessoa jurídica, nós vamos ter efetivamente que trabalhar com ela. Isso vai acontecer. É verdade, com certeza. Com certeza. Certamente. E eu acho uma coisa interessante, Alexandre, e por isso que esse encontro é tão rico, porque a função nossa, assim, como professores de direito, é justamente constranger o legislativo, constranger o judiciário, para que eles tenham vergonha de decidir de maneira, vamos dizer, assim, casuística, voluntarística ou qualquer coisa que o seja. Então, o objetivo justamente é criar uma linha de pensamento, uma estrutura sólida de pensamento, para que a pessoa para que quem vai acusar, quem vai julgar, quem vai decidir, não acabe num decisionismo puro e simples. Então, eu entendo que, de fato, é preciso haver uma teoria de responsabilidade da pessoa jurídica, porque a gente não tem como impedir que ela exista. Certo? Por isso, eu conversei com o Busato, outro amigo querido também, se tudo der certo, eu vou estar aqui semana que vem. Busato defende, por exemplo, o Busato, ele defende de maneira, vamos dizer, entusiasmada, inclusive, a responsabilidade penal da pessoa jurídica. A grande questão, vamos dizer assim, é que se o fundamento da responsabilidade penal da pessoa jurídica é a culpabilidade, vamos dizer. E se o que a gente chama de culpabilidade é culpabilidade, se é possível compaginar aquilo que a gente chama de culpabilidade da pessoa jurídica com a culpabilidade da pessoa física e colocar dentro de um mesmo instituto. Meu receio é que não aconteça quando acontecia da chamada teoria psicológica, que dolo e culpa são institutos completamente diferentes e se chamava isso de culpabilidade. Talvez, assim, haja um fundamento de responsabilidade da pessoa jurídica, mas esse fundamento de responsabilidade, não sei se ele deve ser chamado de culpabilidade. Porque me parece que chamar de culpabilidade traz mais problemas do que soluções. Meu medo é chamar isso de culpabilidade e isso acabar contaminando o processo de culpabilidade individual. Eu não acho que a gente tem que abandonar, porque
É pretensão nossa dizer que nós, juristas, vamos acabar com uma decisão de um poder do Estado, vamos dizer. Não tenho... seria ingênuo da minha parte. A gente vai ter que trabalhar com ela a partir de uma teoria. O que eu tenho alguma dificuldade é se eu vou chamar isso dentro de culpabilidade, porque se eu chamar isso de culpabilidade, eu vou ter que encontrar um elemento comum a isso, aquilo que eu chamo de culpabilidade da pessoa física. Porque senão a gente vai acabar com aqueles jogos, culpabilidade lato sensu, stricto sensu, essas coisas, que eu não gosto muito, né? Por aí vai. Ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu pensava aqui, Sebastião, nessa situação de que nós temos que pensar num outro elemento para a punição da pessoa jurídica, seria a perigosidade ou seria uma outra culpabilidade? E se fosse uma outra culpabilidade, existiria um delito diferente para a pessoa jurídica? O terceiro elemento da estrutura do crime seria outro, que faria que tivesse outro delito? É verdade, é uma questão, porque, na verdade, quando eu falei aqui no começo, culpabilidade, assim, do ponto de vista formal, é possível. Porque quando a gente olha a culpabilidade, ou seja, é juízo de imputação, né? É um juízo de atribuição, né? Possibilidade de imputação de um fato a determinado autor, vamos dizer assim, formalmente. Agora, o problema qual vai ser o conceito material dessa culpabilidade, né? Ou seja, qual vai ser a razão. Porque, por exemplo, se você pegar, Roxin diz que é capacidade de motivação, Jacobs finalidades preventivas, aí Ginter fala sobre a déficit de comunicação nos processos democráticos, ou seja, os finalistas poderem atuar de outro modo. Esses conceitos desenvolvidos, vamos dizer, pela doutrina, não pode ser trasladado para a pessoa jurídica. O fundamento material vai ter que ser outro. E aí a questão é se é possível compaginar isso. Essa é a minha dificuldade. Tem alguém perguntando aqui? Eu queria fazer uma pergunta. Diga, Natália. Sebastião. Na verdade, Sebastião é meu professor a longa data, foi meu orientador de estágio, então eu tenho todo preenchido, tá? Compartilhando com todo mundo. Mas você falou um negócio, Sebastião. Como sempre, a gente sempre diverge em muitas coisas, mas você disse que o juízo de culpabilidade, na verdade, era o juízo de empatia, né? E aí eu fiquei aqui refletindo esse tempo inteiro e eu queria saber, porque assim, quando você fala que é um juízo de empatia, a impressão que me dá é que essa consideração que você faz, ela perpassa pelo caráter que você dá ao direito penal, a função que o direito penal exerce na nossa sociedade. Quando eu observo o direito penal, eu ainda vejo o direito penal como um mecanismo de controle social. Eu queria saber se quando você considera o juízo de culpabilidade um juízo de empatia, se você desconsidera o direito penal como esse mecanismo de controle social, ou se não você considera, mas tem uma motivação por trás, porque eu não consigo enxergar como um juízo de empatia. Você disse, a pessoa que está olhando para o delito, e aí a gente... Até pouco tempo tinha aqui Ícaro, que é julgador e etc. Mas quando a pessoa está olhando para o indivíduo que, em tese, cometeu o delito, ela geralmente está olhando sobre a sua perspectiva e está desconsiderando que muitas vezes o outro ele está em situações de vulnerabilidade ou que não está na condição dela. Mas, como regra, a gente verifica que existe essa disparidade entre o julgador e alguns segmentos de delito. E em muitas dessas situações, o que a gente está fazendo é um exercício de controle social, em que o outro, quem está julgando, em muitas situações, e aí, obviamente, muitas vezes a gente retira a culpabilidade no âmbito empresarial, mas quem está julgando, ela não quer saber se o outro, né, qual é a situação do outro, mas ela queria que o outro se colocasse na situação dela para não cometer o delito. Não sei se... Eu entendi o questionamento. O direito penal é seletivo, discriminatório, estigmatizante, é um instrumento de violência, vamos dizer, supostamente legítima, vamos dizer. E por isso que eu estou dizendo que a nossa função como professor é justamente fazer um juízo de dever ser em relação a isso. Eu não diria que, normalmente, o juízo de culpabilidade não é um juízo de empatia nas decisões concretas, vamos dizer assim. Mas eu entendo que essa é a função do juízo de culpabilidade. Entendeu, Natália? No âmbito do dever ser, né?
Exatamente, o nome do DVC. Dentro da utopia. Mais de uma vez aqui, desculpe já interromper, porque eu já tenho mais perguntas aqui. Que tem aqui, alguém perguntou, que professores defendem a tese de responsabilidade penal da pessoa jurídica? A lista é grande, vamos dizer, desde Hirt, de Tiedemann, posso citar alguns aqui que eu já peguei, né? O principal, Tiedemann e Schunemann, eu acho que pode ser um começo de conversa, porque você já vai encontrar em português ou em espanhol as obras deles, né? Tem Rafter, tem Bush, tem Schrott, tem Jacobs não defende mais, tem vários autores assim. É uma lista que eu posso botar mais de 30 nomes aqui para você. Se você quiser, eu não sei porque não tem o nome da pessoa, eu posso lhe mandar algum material disso que eu tenho em espanhol, não tenho alemão, vamos dizer, sobre algum desses autores que defendem essa tese, eu até questiono. Pouca coisa em português de autores alemães, mas tenho, e posso mandar para você, certo? É isso. Eu acho que agora, tem mais duas questões, Sebastião. Eu já colei dois livros ali, mas estão em alemão, né, de autores que defendem, então, a responsabilidade, que teria que ter um modelo para a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Um deles é o Schrott mesmo. Mas eu acho que tem duas perguntas aqui, do Leonardo Albuquerque, que podemos pensar a culpabilidade como um juízo de empatia de forma mais clara se tomássemos como primordial a sua função limitadora? E eu agrego aqui essa ideia que você inovou, dizendo que no encontro passado nós tivemos uma tese do Bruno Bonicore, ao final do evento foi falada, e o Bruno Bonicore pensa a culpabilidade como reconhecimento. Sim, na linha do Axel Honneth, como reconhecimento. Essa tese já o professor Wunderlich provocou quando é que ele vai traduzir para o português e para as línguas latinas. Mas a ideia é um pouco isso, culpa e liberdade o nome da tese. Poxa, interessante, interessante. Eu me arrependo muito de não falar alemão. Aí você vê como Schrott, você vê como o Marcelo fala Schrott e como é que eu falo, que diferença, tá vendo? Assim, então, e outra pergunta de William também, que aí eu vou responder disso, que ele falou sobre o entendimento do STJ que considera o saber jurídico uma forma de repreender a culpabilidade. Eu não entendi muito, Marcelo, como assim, o entendimento do STJ sobre culpabilidade, se você puder pedir para ficar claro. É porque a culpabilidade, e aí existe uma outra discussão, que é uma discussão que levaria... Culpabilidade fundamento, culpabilidade limite, né, Léo? Porque se são duas culpabilidades diferentes ou se é a mesma culpabilidade. Ou seja, eu entendo que em ambas há um juízo de valor ético, vamos dizer, certo? Uma que vai fundamentar a imposição da pena e outra que vai quantificar a pena. Eu não acho que sejam duas culpabilidades distintas, não, né? Mas quando você vê a função limitadora, ela fica mais clara, porque tem a ver com a própria função do direito penal, né? Assim, me parece, sobretudo, é muito complicado quando você vai dar uma aula de dosimetria da pena e você vai explicar a culpabilidade no artigo 59, porque é um cheque em branco, né? E tem gente que ainda fala de intensidade do dolo, decisões de 2019, é impressionante, né? É culpável porque é imputável e tinha consciência da ilicitude. A gente ainda ouve coisas dessa natureza, né? E o William, foi boa essa pergunta. O acusado advogado teve vetorial da culpabilidade negativada justamente por ser um advogado. Eu tenho dificuldade em entender a chamada co-culpabilidade às avessas, vamos dizer. Dizer que alguém merece ter uma pena maior porque estudou, ou merece ter uma pena maior, como se o crime for... Isso é de um determinismo sociológico, isso parece lombrosiano, isso parece de Garófalo. Dizer, se você ser rico, poderia ter evitado o crime, e se ele é pobre, ou seja, esse juízo... Eu acho que a co-culpabilidade, a culpabilidade por vulnerabilidade deve ser vista como um elemento limitador, não como um elemento de expansão. Porque a gente tem que pensar na função do direito penal como limitação ao poder de punir. Então, utilizar institutos do direito penal para limitar o direito de punir, para expandir, como diz, eu não tenho palavras elegantes para me referir a esse tipo de comportamento, por isso prefiro não dizer. Então, não acho que alguém merece ter uma culpabilidade maior porque tem uma condição financeira boa, porque estudou.
Eu acho que a culpabilidade pode ser diminuída de quem teve menos oportunidades e a pena pode ser reduzida e até excluída. Certo? Mas eu não entendo que esse argumento pode ser utilizado do outro lado. Vamos dizer. Essa é a ideia. Certo? William, eu acho que diz aqui, Sebastião, exatamente isso. Um caso que ele viu onde o advogado teve a pena aumentada por ser advogado. Então... Mas aí é que surge... Aí daqui a pouco vou dizer do bom pai de família. Vão criar a figura da pessoa que tem uma obrigação de maior de zelar pelo ordenamento, vamos dizer. Eu não sei qual foi o crime que o advogado cometeu. Talvez seja crime próprio do advogado. Exatamente, vai ver às vezes, né? Então, tem que se entender por que a conduta do advogado, naquele caso concreto, é mais grave. Tem que se entender qual é a razão disso. Né? Se disser, por exemplo, se ele disser que a culpabilidade é maior porque, por ser advogado, ele se valeu do conhecimento que ele tinha dos meios jurídicos de fraudar, isso é uma coisa. Mas aí é culpabilidade do fato, não? Aí me parece culpabilidade de autor, né? Então, William, é justamente isso. Me parece culpabilidade de autor, né? Isso, esse pedacinho até, Alexandre, eu vou até mandar, porque está aqui no meu livro, um pedacinho que eu falo disso no último capítulo da minha tese. Eu falo um pouquinho disso, dessa história de fazerem juízo de valor ao revés, porque alguém tem uma condição boa ou melhor. Isso me parece complicado, né? Pois, gente, para mim, rapaz, rendeu essa conversa hoje, né? Para mim, posso dizer, para mim é uma alegria. Posso dizer, estou muito feliz. Agradeço muito, muito, muito a vocês, de verdade. Estou feliz nessa quarta-feira. Semana que vem eu vou estar aqui, eu vou ouvir Busato, vou estar aqui para ouvir vocês. E, se Deus quiser, que seja assim, um caminho de muitos intercâmbios, né? Marcelo e Alexandre, com certeza eu vou trazer aqui para a Bahia, para defesas aqui, com certeza. Espero que presencialmente, porque o baiano adora receber, então adora, né, que eles venham para aqui para comer moqueca e acarajé, se Deus quiser. Né? E todos vocês, qualquer coisa de culpabilidade, assim, podem procurar lá no meu Instagram, no meu Facebook, no meu e-mail, no meu telefone, que para mim vai ser uma alegria poder discutir com vocês. Às vezes, quarta sim, quarta não, eu faço, às vezes, encontro do meu grupo de pesquisa. Quem tiver alguma coisa para falar disso, me fale, que a gente bota vocês numa live também, porque é importante a gente trocar ideias. O importante, o que eu sinto falta da sala de aula é justamente o contato com as pessoas. É conhecer as pessoas e trocar ideias que faz as coisas valerem a pena, tá bom? Agradeço a todos de verdade, de coração. Eu queria, então, encerrar o encontro de hoje de uma forma bastante emotiva, porque o Sebastião desperta na gente mesmo essa vontade de pensar, essa vontade de debater, essa vontade pela vida, essa crença no Brasil. E acho que a universidade não pode ficar omissa numa situação contemporânea. Não é porque nós não estamos presencialmente juntos que nós não possamos estar em termos mentais juntos. E o seminário é justamente isso, Sebastião, é para reunir o país. E o que nós temos encontrado, que nos traz um grande orgulho, é porque pessoas de fora do Brasil, colegas do Peru, da Colômbia, da Argentina, têm entrado, têm participado das nossas atividades. Esse encontro, como vocês sabem, vai depois para o canal do YouTube. Então, se inscrevam lá, o pessoal que tiver interesse em continuar assistindo. Nem sempre a gente consegue estar aqui nas quartas-feiras, nesse mesmo horário. O próximo encontro será, então, com o professor Paulo Busato, do Paraná, e terá como primeiro debatedor o professor Alexandre Wunderlich. Depois segue o ritmo normal dos nossos debates aqui. Nossa tentativa, Sebastião, é sempre fazer uma apresentação breve, porque surgem várias questões. E o encontro de hoje a gente fica com vontade de organizar mais uns 3 sobre culpabilidade. Culpabilidade nos crimes de perigo abstrato, culpabilidade nos crimes omissivos. Eu acho que, se todos estiverem de acordo, a comissão organizadora do evento, a gente pode fazer mais um com o professor Sebastião no segundo semestre. Então, pensando a omissão, pensando os crimes de perigo. Para mim vai ser sempre uma alegria. Pode ter certeza. E todos os colegas, então, que participaram desse encontro estão convidados para os próximos. Foi um prazer receber vocês aqui. E que sempre quiserem alguma coisa, nós estamos à disposição. A PUC, o Rio Grande do Sul, eu pessoalmente. Muito obrigado pela presença de todos. Grande abraço, então. Até mais.